Shalom. Estamos aqui novamente para gravar a sexta parte, né? De Como pelo Fogo, né? Nós vamos hoje falar sobre um assunto muito importante, né? Porque posso dizer que seja a doença do século XXI, né? Embora ela já vinha pegando muita gente, né? No século XX, mas ela tem, vamos dizer assim, se espalhado mais, né, no século XXI, e principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, né, onde as coisas estão tudo acontecendo ao mesmo tempo, e as pessoas, né, se elas se informam, elas acabam ficando sem saber o que fazer, sem saber o que está acontecendo. Perdão. E eu tenho visto muita gente, né, que está assim, muito deprimida. Na verdade, todos nós somos deprimidos. Existem três coisas, né, que nos atacam quando nós não estamos realmente com algo. Primeiro, ansiedade. Segundo, nós temos o estresse. E terceiro, a depressão. É claro que cada pessoa, né, ela vai ter um tipo de estresse, ela vai ter um tipo de, de ansiedade, um tipo de depressão. Não é tudo igual, né? Não é para todo mundo que vai acontecer do mesmo jeito. Mas, nessa primeira parte aqui, eu quero só falar a respeito disso, porque eu já tive muitos problemas com esse tipo de coisa. E eu creio que eu possa, né, estar, pelo menos aqueles que creem em Yahu, aqueles que estão praticando a sua lei, aqueles que estão realmente entregando suas vidas às mãos deles, né, esses vão poder estar realmente, né, vamos dizer, não que vá curar, mas vai te deixar em paz. Vejam bem, quando eu tinha 20 e poucos anos, na verdade 28, 29, foi um pouco antes, né, de eu me tornar testemunho de Jeová, eu passei, né, mais ou menos uns 6 meses numa depressão muito grande. Na verdade, era uma ansiedade muito grande, né? Porque nessa época eu pintava quadros, eu vendia na cidade do Embu, das Artes, né, onde eu morava. E eu comecei a pôr na minha cabeça, né, porque quando a gente está, vamos dizer, sem muita coisa, né, para fazer, a gente pensa muito e acaba, criando para si próprio os problemas. Esse fio traz isso, né, tosse. Então o que acontece? Eu passei quase 6 meses só saindo de casa para ir ao sábado e domingo no centro do Embu, das Artes, porque eu, além de pintar meus quadros e expor lá, eu também era o administrador, né, vamos dizer, era o secretário de turismo da cidade. Até então eu não tinha, vamos dizer assim, partido ainda, né? O pai ainda não tinha
me empurrado para as antigas veredas. E eu sei que eu entrei numa depressão porque eu vivia de um jeito, né? Eu não era empregado, eu não era nada, né? Eu tentei me empregar em vários lugares como publicitário, né? Que eu fiz a faculdade, mas não dava certo, né? Eu nunca aceitei ordem de homem nenhum. O pai não me permitia. E pelo fato de eu ser muito perfeccionista, né? Eu fazia coisas que, se o meu chefe chegasse para mim, por exemplo, mandasse fazer uma logomarca para uma empresa, eu fazia 4, 5 modelos. Se ele virasse para mim e falasse alguma coisa contrário àqueles logotipos, né, eu respondia. Né, eu nunca fui sangue de barata. Né? Então, trabalhar para alguém, para mim, foi impossível. Se eu trabalhei em alguma empresa que não fosse minha, durante a minha vida, vamos dizer, 5 anos, em algumas empresas, contando assim, 6 meses numa, um ano no máximo na outra, foi muito. E quando eu estava já com 30 anos quase, ou já tinha 30, né? Foi em 1982 que aconteceu isso. Eu comecei, né, a ler muito a Bíblia e a visitar certas igrejas que tinham, vamos dizer, na proximidade, né? E fui descartando as igrejas, né? Porque as primeiras que eu fui eram pentecostais, né? E aquela coisa ali sabe, não bateu para mim, entendeu? Eu achei uma palhaçada, sabe? Eu achei que era um circo. E eu sei que eu fiquei, durante um tempo assim, tipo 6 meses, como eu só trabalhava no fim de semana, eu fiquei meio que, sabe, com muito tempo. A gente não pode ter muito tempo, porque se nós tivermos muito tempo, assim, para não fazer nada, nós acabamos criando, né, aquilo que Tiago diz, né? A nossa concupiscência cria as tentações que a gente acaba caindo, né? E ele diz que uma vez que foi gerada uma tentação, aquilo leva ao pecado, né? E o pecado à morte. E eu comecei a pensar, sabe? Eu estava com 30 anos, eu falei, pô, daqui a 30 anos eu tenho 60. Será que eu vou chegar aos 60 anos? Vê se pode. Olha vamos dizer assim, o estado de ansiedade, né? Porque eu sempre fui muito ansioso, por exemplo, com a questão de... Eu recebia uma conta de telefone, por exemplo, que ia vencer no mês seguinte, eu já começava a pensar no dia que eu tinha que pagar. Porque como eu raramente tinha paga fixa, né? Eu não tinha emprego. Eu trabalhava por minha conta. Então, eu não sabia se no próximo sábado e domingo alguém iria comprar um quadro ou não. Era raro eu não vender um quadro. E quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu trabalhei 4 anos. Aí tinha, né, um salário até bom. Então, mas mesmo assim eu me preocupei, porque eu sabia que dali a 4 anos ia mudar o governo da cidade e com certeza eu ia perder a minha boquinha. E aí eu comecei a imaginar, né, será que quando eu estiver com 60 anos de idade,
estar tendo que batalhar, né, todos os dias para ganhar o pão. Porque, é claro, eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão. Embora roqueiro, etc., mas sempre muito pé no chão. Eu sempre observei as coisas, entendi as coisas e procurava, né, me adequar às coisas para que eu pudesse viver. Né? Então é óbvio, né, que aquilo que eu estava plantando, realmente eu ia chegar aos 60 anos de idade tendo que correr atrás. Eu não ia me aposentar, não ia. Eu nunca paguei a aposentadoria, a não ser quando eu estava empregado. Eu nunca acreditei nisso. E nós podemos ver que daqui a pouco o Brasil não vai ter mais, porque é o único país que tem. Então o que acontece? Eu passei uns 6 meses realmente muito ansioso. Naquela época eu ainda pintava, né, os quadros à mão, e às vezes eu não conseguia nem pintar. Eu não conseguia sair do sofá da minha sala, que eu ficava deitado, lendo a palavra. E buscando uma igreja. Bom, vamos pular, né? Essa busca pela igreja, ela não durou muito. Logo eu encontrei uma que eu fiquei nela durante 9 anos. E aí eu tinha o que fazer, né? E a ansiedade começou a desaparecer. E foi quando eu fiz um curso, um pouco antes, né, de conhecer Testemunho de Jeová, um curso sobre justamente você dominar a ansiedade. Tem como. E paralelamente, né, quando eu fui fazer isso, naquelas épocas, né, de nova era, então a gente frequentava aquelas casas, né, que vendiam velas, que vendiam incensos, essas coisas. E também tinha os cursos. E eu acabei, já que eu ia lá fazer e era em São Paulo, era 30 quilômetros mais ou menos, para mim chegar em São Paulo, onde eu vivia. Nessa época eu tinha uma moto, né, eu ia de moto. Mas eu sei dizer que eu comecei a fazer também um curso de neurolinguística. Que eu venho depois perceber, né, que na verdade são tudo tipo pastor da cristandade, né? Tudo chavequeiro, né? Porque na verdade aquilo que eles ensinam na neurolinguística está na palavra. Eles não inventaram nada. Né? Mas aí eu prossegui. Em 84 eu já era ancião, né? No Salão do Reino. E aquilo ficou para trás. Eu virei pioneiro, eu andava na rua o tempo todo, né? E de casa em casa, eu cheguei a ter mais de 30 estudos, né, nas casas, assim, sabe, simultâneos. Né? E isso tudo me levou a um estágio onde eu me desapeguei do meu futuro distante, né? E comecei a pensar no dia. Vejam,
A pessoa que tem ansiedade, né? Por exemplo, quando era jovem, se eu fosse viajar no dia seguinte, me dava até dor de barriga. Então a pessoa, se ela tem ansiedade, ela está vivendo o tempo todo estressada. Quando eu tive as empresas, eu era muito estressado. Mas muito mesmo. O que me acalmava era eu ir para a igreja. Porque lá, pelo menos, sabe, eu conseguia me liberar um pouquinho, né, do estresse. E é interessante que eu também fiz um curso, né, com um palestrante desses sobre vendas, né, na época. E ele ensinou uma coisa bastante interessante, né? Como utilizar o estresse para se poder fazer as coisas. Porque se você não utiliza o estresse para fazer alguma coisa, você vai acabar ficando parado, cansado. Mas se você usa aquela força contrária que vem, né, dentro de você como uma força para que você faça o que tem que ser feito, ela é benéfica, o estresse. É claro que, como tudo, né, que você passe mal ou bem, no fim acaba fazendo mal, é claro. Por quê? Porque você fica tão, né, a milhão, vamos dizer assim, por causa do estresse, quando você utiliza ele para trabalhar, por exemplo, que você acaba sabe, não consegue nem dormir, né? Você fica sempre, né, naquela, sabe, você deita na cama e você só pensa em negócio, só pensa na firma, só pensa nisso, naquilo, entendeu? E disso, de noites mal dormidas, de muito nervoso, de muita coisa assim, principalmente que na época eu era um ancião do Testemunho de Jeová, quer dizer, eu não conhecia a Bíblia do jeito que ela é. Eu conhecia do jeito que o papado colocou praticamente, né? Tinha algumas coisas que eu sempre agradeço a Yahoo, né? Porque eu nunca criei que eu tivesse uma alma, eu nunca criei no inferno, eu nunca criei nessas coisas. Nunca criei no pentecostalismo. Mas criei em outras bobeiras também, né? Mas foi necessário eu depois também passar por outras denominações para ver que realmente aquilo tudo não tinha a ver com a palavra, né? Mas eu tive depressão. Eu vivi 4 anos sozinho. Então eu trabalhava o tempo todo. Até chegar num ponto em que eu estava já me desgastando, né? Que foi quando então eu comprei uma fazenda, ia para lá todos os fins de semana e comecei a criar cavalos por sangue. Isso foi nos anos 90, a partir de 94, até eu conhecer a Eliane. Ela inclusive foi para lá comigo. Nessa época, eu comecei a me afastar da igreja porque eu comecei a sacar que aquilo não podia ser verdade. É claro, o Pai que escreve, né, o que todos serão, o que todos farão, ele já tinha cuidado de começar a colocar dentro de mim, sabe, observar e conseguir, né, ter o discernimento
e começaram a comparar, né? Mas mesmo assim ele estava muito longe. E eu sei que quando foi no final dos anos 90, eu acabei caindo numa depressão. E era uma depressão assim que me deixava muito angustiado, né? Eu não conseguia ficar em casa. Sabe, se eu ficasse parado em casa, eu começava até a chorar. E isso fez com que eu fosse me aprofundando cada vez mais na palavra. Quando eu conheci Eliane, ela nunca tinha sido religiosa, ela nunca tinha tido religião, ela nem tinha Bíblia. E eu comecei a estudar com ela. E aí o Pai, então, começou a revelar certas coisas que foram abrindo, né, nossas cabeças, e nós fomos percebendo certas coisas. Eu vou continuar agora falando sobre a palavra, ok? Já volto. Bom, agora nós vamos então ver na palavra de nosso Pai de que forma nós podemos, né, estar agindo para, vamos dizer assim, nos assegurarmos, né, de que nós saberemos como tratar com esse tipo de coisa, porque na verdade a palavra fala muito sobre esse tipo de coisa. Nós vemos vários casos, né, de profetas, mas pode ter certeza que no povo também ocorria. Né? Eles só não davam a ênfase que hoje é dado, né, ao assunto. E continuavam vivendo. Mas nós vemos, por exemplo, né, que o Eliahu, né, ele chegou num tamanho estresse, um tamanho, vamos dizer, ponto de ansiedade, de depressão, que ele foi e se escondeu na caverna, né? Porque o ser humano, ele é passível, né, de ser derrubado por si próprio, pelas circunstâncias em volta, por tudo isso. Então nós vamos fazer uma exegese aqui do capítulo 1 do livro de Jacob, Tiago, tá? Para que a gente possa compreender um pouco. Depois prosseguiremos com outro ensino. Bom, o livro de Tiago é interessante porque ele já começa falando, né, de uma coisa que as pessoas desconhecem, né? É gozado, porque até os próprios Yarudim desconhecem isso, né? Mas observe, Tiago era irmão do Mashiach, então, portanto, ele era da tribo de Yahudá, ok? Que era como hoje, né? Praticamente tudo se mesclou ali, embora o próprio Shaul era beamita, né? Mas nós vemos que acabou, né, se tornando uma coisa só e com o passar dos séculos virou judeu e acabou, né? Mas Tiago aqui, ele já inicia a carta dele dizendo assim: Tiago, Jacob, né, servo de Yahu, às 12 tribos em dispersão, saúde. Por que eu digo que ele fala uma coisa aqui que a maioria das pessoas não se atenta? Quem já leu o Pacto, por exemplo, sabe do que eu estou falando. Observem bem,
Os judeus, a tribo de Judá, a qual ele fazia parte, estava ali, né, nas terras prometidas, em Jerusalém, e ele fala as 12 tribos em dispersão. Então observem, 12 mais uma que estava ali, são 13. Mas esse não é o assunto, né, de hoje, nós não vamos falar sobre isso. Então ele diz assim, né? Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não falando, ou não faltando, perdão, em coisa alguma. Então observe, meus irmãos, quando nós somos provados, não é uma maldição, mas sim uma bênção. Nós somos provados por nosso Pai. Com as provações, ele vai nos depurando, ele vai nos lapidando, né? Como o oleiro fazendo um vaso de barro. Isso todos já escutaram, né? Mas é a pura verdade. Porque não existe melhor escola do que aquela que coloca as pessoas em prova. Porque é nas provas que a pessoa cresce ou foge. Entende? Por isso que o Pai se utiliza de provas para os seus escolhidos. E também utiliza de provas para aqueles que são joio, né? Para que eles caiam mesmo. Então, Jacob diz que, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. As pessoas, né, a partir do momento que enveredaram pelo caminho errado, ouviram a Roma, elas se esquecem, né, que nos foi dito, e quando o Pai nos diz alguma coisa, ele não está apenas, sabe, dando uma ideia, não, ele está exigindo. E ele diz, né, sede perfeitos, porque eu sou perfeito. É claro que nós não vamos conseguir ser perfeitos em 60, 70, 80, 90 anos de vida. Mas com certeza, no final do milênio, nós estaremos próximos dessa perfeição. Bem próximos, né? Então ele diz que, sabendo que a aprovação da vossa fé, porque o que faz com que nós vençamos essas provações é justamente o fato de termos fé. É justamente o fato de termos renascido e termos entregue na mão do Pai a nossa vida. Entendem? Então, a aprovação, ou seja, quando o Pai aprova, quando o Pai vê que você
realmente depende dele, que você realmente está fazendo aquilo com fé de que ele vai sanar o problema. Né? Como diz, o Pai nos dá aprovação e nos prova até onde ele sabe que cada um aguenta e depois nos dá o escape. Então, se alguém é provado e cai, é porque ele não é escolhido, ele é joio. Então ele diz que essa aprovação, né, da lei, ou seja, da fé, produz a perseverança. Eu vivo dizendo que as pessoas têm que ter obediência, que as pessoas têm que ter, sabe, um rumo. E também vivo dizendo, né, que na palavra se utiliza muito a palavra ovelha, né, para aqueles que seguem a Yahoo, justamente porque ovelha é um dos bichos mais burros, né? Tanto que o pastor anda com um cajado que, para que elas não se desviem, se percam, né, e ele tenha que sair correndo atrás delas, ele vai dando cutucadas, né, com o cajado, para que elas se mantenham na fila, mas sempre alguma sai fora e fica presa em algum lugar, é sempre assim, né? Então ele diz que a perseverança, quando tem a sua obra perfeita, ou seja, quando é o Pai que nos dá ela, por intermédio das provações, diz, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Observe, meus irmãos, é muito comum, né, nós sabermos que em toda parte, né, as pessoas elas não têm conhecimento. Por exemplo, eu vou falar a nível Brasil porque é onde eu estou e é com quem eu falo, os brasileiros. Embora eu também fale muito com estrangeiros, né, aqui da América Latina e da Europa. Mas eu noto uma diferença muito grande, né? Mesmo essas pessoas não conhecendo o português. Então, é óbvio, né, que o Pai nos dá sabedoria. Mas se nós não tivermos como digerir isto, nós não teremos a compreensão. Observem bem, o Pai nos dá o Espírito de Santidade. E o Mashiach disse que o Espírito, né, iria nos fazer lembrar. Lembrar o quê, né? Como ele estava falando para os 11, ele disse, fará com que vocês se lembrem de tudo que vos ensinei. Eu já parei para pensar nisso e falei, puxa vida, mas eu não vivi naquela época, né? Por exemplo, nenhum de nós. O Espírito nos fala lembrar do quê? Então observe, meus irmãos, a coisa mais básica de quem estuda a palavra é, em paralelo ao estudo, ela ler a palavra. Nós temos que preencher a nossa mente. Por exemplo, nós sabemos que os discípulos do Mashiach, eles não tinham a fé, eles não tinham realmente o entendimento, porque senão eles não iriam estar perguntando a ele, no momento em que eles estavam partindo para a eternidade,
eles não iam estar perguntando a ele se era naquele momento que ele ia restaurar a Israel, ou Yerushalayim, ou Yashuru, né? O reino. Ou seja, não entenderam nada. Mas tudo que o Mashiach falou e explicou para eles, inclusive em particular, ficou na mente deles. E nem 7 dias depois que o Mashiach partiu, nós vemos que veio a festa, né, que dá o nome de Pentecostes, né, mas que na verdade é a festa que nós passamos agora no 7º mês. E o Mashiach realmente, né, como ele havia prometido, o Pai enviou o seu Espírito. E é incrível, né, porque nós vemos aquela coisa assim, aquelas perguntas, né, de quem não tem conhecimento nenhum, no capítulo 1 de Atos. E após, quando, embora tenha coisas ali que não procedem, né, por exemplo, dizer que aquilo é a profecia de Joel, mas tudo bem. Quando recebe o dom do Espírito, eles automaticamente começam a entender tudo aquilo que o Mashiach disse. Basta vocês lerem, né? Por exemplo, Kefa, ele era analfabeto. E, no entanto, se vocês observarem cada detalhe do discurso que ele faz logo após receber o Espírito, né, vocês vão ver que o entendimento abriu. Mas o Espírito fez com que o entendimento dele se abrisse, porque ele tinha na mente aquele conhecimento. O Mashiach tinha passado para ele. Entendem? Isso significa: o Espírito vos fará lembrar. Ok? Aí ele continua no 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Hu, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Veja, meus irmãos, as pessoas ficam aí dizendo que estudam, ficam dizendo que estão batalhando para conhecer, que estão lendo e ouvindo, e tudo o que elas buscam. E justamente a gente procurando o que nós buscamos é que nós encontramos o erro. Porque não cabe a nós. É claro, se a gente fala de um assunto, a gente vai pesquisar sobre o assunto. Mas se não tiver o Espírito para que nós possamos compreender de forma correta, ou da forma que o Pai, né, se utilizou quando inspirou aqueles homens para escrever, nada vai adiantar. Porque nós vamos tirar nossas conclusões, tá, com o conhecimento humano, que é completamente falho e fora da realidade. Então Tiago diz, né, se algum de vós tem falta de sabedoria, não fique achando que você, assistindo vídeo de 10, 15 pessoas, que você lendo coisas a respeito daquilo que fala na palavra, não vá pensando que isso vai fazer com que você compreenda verdadeiramente o que está escrito. Então, se você está nessa situação de confusão, com ansiedade,
com estresse e deprimido, comece a pensar na possibilidade de você deixar o teu ego de lado e entregar na mão do Pai a tua vida. Observe que o primeiro mandamento das 10 palavras, ele diz assim: amai Yahu acima de qualquer outra coisa, de todo o teu ser, de todos os seus, sabe? É o primeiro, é a primeira coisa que tem que estar na nossa mente todos os dias, em todos os momentos. Porque nós vamos passar a viver da forma que Ele nos ensina, por intermédio do seu Espírito, e pelo aquilo que nós temos na cabeça a respeito da palavra dele. Nós não vamos ficar achando que pesquisando nós vamos achar. Por isso eu torno a dizer, se alguém diz que estuda a palavra, ele tem que ler no mínimo um capítulo por dia da palavra. Começando lá em Gênesis, não começando em Mateus. Para conhecer a história, para conhecer o povo, para conhecer a situação. Porque muitas vezes as pessoas leem a palavra querendo adequá-la aos dias de hoje. Mas nós temos que entender que aquilo foi escrito por hebreus para hebreus em diversas épocas da existência da nação hebreia, né? Então, peça ao Pai, porque Ele dá liberamente, né, àqueles que Ele chama e escolhe. E Ele não censura a pessoa por estar pedindo justamente sabedoria, para que possa entender os preceitos, para que possa entender de que forma Ele quer que hajamos. Ok? Aqui é muito importante isso aqui, né? Peça, porém, com fé, não duvidando. Eu conheço muita gente que diz que tem fé, mas quando aperta, né, o cinto, a primeira coisa que ele faz é se afastar de Yahu. Tipo, com aquela frasezinha idiota, né, que falando assim, eu vou correr atrás do prejuízo. Você vai mesmo. Quando você sai correndo atrás do prejuízo, só vai ter prejuízo. Isso não existe. Então ele diz, peça a sabedoria, o entendimento, com fé, não duvidando em nenhum momento. Mesmo que você peça a sabedoria e você de repente está sendo está sem dinheiro nem para comprar comida, aguarde, porque a sabedoria ela é construída por provações, e quem nos prova é o Pai. Ok? Então ele diz, não pense, né? Porque ele diz assim, que quem duvida, por exemplo, ele fala, né? Não, eu tenho fé, eu acredito, não sei o quê. Tem gente que fala, eu tenho muita fé. Ninguém tem fé. A fé é nos dada. Shaul diz que faz parte do pacote receber a fé. Entendem? E por que isso? Para que ninguém se vanglorie. Ou seja, para que ninguém ache que ele pode. Eu conheço muita gente, sabe, que não entendeu porra nenhuma
e diz, ah, sim, eu sei. E não sabe nem do que eu estou falando. Então ele diz, pois aquele que duvida é semelhante à onda que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá de Yahu alguma coisa. Por que, né, que essa pessoa não pode, não pode nem pensar, né, que vai receber? Porque o homem vacilante, né, é inconstante em todos os seus caminhos. Quanta gente a gente não conhece que de uma hora para outra, veja, não é para você manter, ah, eu nasci nessa religião, vou morrer nela. Sim, você vai morrer nela. Não é isso que Tiago está querendo dizer. Ele está querendo dizer que o homem constante nos seus caminhos é aquele homem que muda, né, de direção. A gente, conforme diz o Ravino Shaul, a gente vai de fé em fé. Por quê? Porque nós vamos aprendendo, nós vamos compreendendo, nós vamos recebendo do Pai, por intermédio do Espírito dele, a compreensão do plano do Pai para com a gente, né, para com todos nós. Nós vamos recebendo, como está escrito, a luz do justo é como a luz do dia, vai clareando até se tornar dia perfeito. Então isso significa que no decorrer dessa caminhada, desse início, né, que nós ainda estamos aqui mortais e tudo, né, nós vamos observar que aos poucos o Pai vai nos fazendo enxergar mais coisas. Antes de eu escrever o pacto, eu via as coisas de uma forma muito diferente. E foi interessante porque, eu vou confessar, eu já tinha lido a Bíblia assim, nem sei quantas vezes, nem contei, mas era todo dia eu lia 3, 4, 5 capítulos, né? Isso durante anos e anos e anos. E eu nunca tinha me apercebido, né, nem sequer que havia havido uma divisão das tribos, ou seja, Yashuru acabou virando 2 nações, e muito menos havia me apercebido, né, a questão dos efraimitas, né, que são os descendentes de Yosef, filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos como escravo e acabou virando governador no Egito. Tudo dentro do plano do Pai. Então, quando eu percebi isso tudo, foi quando eu comecei a pesquisar na palavra, pesquisar na história, para poder escrever o pacto. Não foi o primeiro e-book que eu escrevi, nem o último, eu tenho mais de 1000. Aí o que acontece? Aí a visão se transformou totalmente, né? Tudo aquilo, até coisas que eu dizia não abrir mão, eu fui modificando. Quer dizer, não é eu fui modificando, o Pai foi me mostrando e eu fui caminhando cada vez mais de encontro à vontade do nosso Pai para cada um de nós. Então ele diz que o homem vacilante, ou seja, aquele homem que não tem coragem, aquele homem que não assume, é inconstante
em todos os seus caminhos. Veja, ele não é só inconstante se ele foi chamado, né? Ele não é só inconstante perante a rua. Todos os caminhos dele serão inconstantes. Aí ele diz assim: mas o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. Ou seja, aquele que é humilde, ele se deixa ser comandado por Yahweh, ser comandado pelos seus emissários, ser comandado pela sua palavra. E ele diz: e o rico, no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Veja, não é proibido ser rico. Mas acontece que uma pessoa que se torna rica, ela se torna escrava do mundo. É muito raro você ver alguém rico que não seja avarento. Ninguém se torna rico sem ser avarento, né? Eu ganhei muito dinheiro na minha vida, mas eu nunca fiquei rico. E hoje sou pobre. Por quê? Porque eu nunca senti avareza. Eu nunca ganhei dinheiro assim, sabe, botar no banco e guardar. Não. Tinha uma época que eu deixava em casa. Porque eu só me sentia bem se eu saísse na rua com 200, 300 pau no bolso. Que eu pudesse comprar alguma coisa, né? Então eu queria ter dinheiro. Porque eu sempre barganhava, né, para baixar o preço. Então ele diz: o rico no seu abatimento, ou seja, naquele momento em que ele fica doente, que ele fica velho, aqui ele diz: porque ele passará como a flor da erva. Ou seja, se nós olharmos uma flor bonita, nossa, eu amo flores, nós vamos perceber que elas vivem muito pouco. Não é verdade? Nós vamos perceber que elas surgem e quando você menos espera, elas já não estão mais. É isso que Tiago está falando para o homem rico.